Bom, vamos chamar nossa última mesa. Nós vamos falar sobre o início da carreira, dificuldades, obstáculos e histórias de mulheres que já passaram por essa fase inicial, para dar aqui o depoimento, críticas e sugestões. Então, vou chamar a doutora Sandra Jardim, procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo. Vou chamar a Ana Carolina Gregory Villaboim, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Exerceu as funções de promotora de Justiça nas comarcas de Macaubal, em trança inicial, São Sebastião, em trança intermediária, e atualmente é titular do 5º cargo de promotor de Justiça da comarca de Suzano, em trança final. Você está na minha frente na lista de antiguidade. Estou de olho em outros cargos. Pós-graduação. Você é casada? Olha, ainda não. Tem filhos? Eu vou pegar um. Não, mas tem filhos? Então, isso tem que falar, fez a carreira mais rápido. Pós-graduação, lato sensu em Direito Público, com capacitação para o ensino no Magistério Superior, Complexo Jurídico da Amazo de Jesus, tese, Programa de Proteção a Testemunhas no Brasil. Doutora Fabiola Sucasas Negrão Covas, também diretora da Promotoria da Mulher, promotora de Justiça, assessora do CAU Cível e Tutela Coletiva, Direitos Humanos, Núcleo de Inclusão Social. Ingressou no Ministério Público em 1997, foi titular das comarcas de Piracicaba, Itatiba e Bragança Paulista. Também foi integrante do GVID no Núcleo Leste 2. Mirela de Carvalho Bauses Monteiro, promotora de Justiça em Mauá. Integra o Conselho de Estudos e Políticas Institucionais da CONEP. E, por fim, eu quero chamar a Ana Fontes. A Ana é uma grande inspiração para nós, mulheres. Eu conheci a Ana no Mulheres do Brasil em alguns eventos falando exatamente sobre isso, sobre mulheres empreendedoras em cargos de liderança. A Ana vai em várias empresas, em vários grupos coletivos feministas, em órgãos não governamentais, para falar exatamente sobre isso, a conquista do espaço da mulher no mercado de trabalho. Ela é professora de empreendedorismo no INSPER e fundadora da Rede Mulher Empreendedora e Virada Empreendedora, formada em Publicidade e Marketing. Muito bem-vinda, Ana. É muito bom esse vídeo, Gabi, eu adoro. Ficam sozinhas, né? E não pode ter síndrome da abelha rainha, né? Só as mulheres podem chegar no poder e não pode ter outras mulheres juntos. Bom, boa tarde. Prazer enorme estar aqui. Gabi, agradeço demais o convite. Pode chamar de Gabi? Gente, eu estou assustada com tanto de doutora. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Só eu sou publicitária, jornalista, administradora, gestora. Por favor, não precisa chamar de doutora todo mundo? Não, pode ficar de boa? Não, então tá ótimo.
Meninas, então, bem rapidamente, como a Gabi comentou, eu fui executiva durante quase 20 anos de grandes corporações, trabalhei numa das indústrias mais machistas da face da Terra, que é a indústria automotiva. Eu era gerente de marketing numa indústria de carros em que as pessoas achavam que carro era só assunto de menino e não assunto de menina. Muitas vezes, inclusive, fui tirada para fora da sala porque eu não era engenheira. Algumas vezes até pensei em ser. 10 anos, sou mãe de 2 meninas, uma delas está fazendo 15 anos hoje. Quem tem filha adolescente, somos vencedoras. Eu tenho 3 negócios, uma rede para mulheres empreendedoras que hoje tem 300 mil mulheres no Brasil inteiro. Infelizmente, uma rede que cresce 20% ao ano, e eu vou dizer por que, infelizmente, porque as mulheres estão saindo do mundo corporativo, porque não se sentem reconhecidas, não se sentem acolhidas, e empreender para elas vira uma opção de vida e de carreira. Trabalho com essas mulheres, mostrando para elas uma das coisas mais importantes que a gente descobriu há uns 5 anos, fazendo nosso trabalho na rede, quando a gente recebeu um e-mail de uma mulher do interior de Minas Gerais, falando que o que a gente estava fazendo na Rede Mulher Empreendedora tinha melhorado o negócio dela, e, em função do negócio dela ter melhorado, ela tinha conseguido separar do marido. A primeira vez que eu vi essa mensagem, eu fiquei bastante preocupada, porque eu pensei, olha, nós estamos causando separações, isso é algo muito sério, não era para isso que nós criamos o negócio. E, na verdade, depois, entendendo com ela, ela vivia numa relação abusiva, e quando a gente ajudou ela a ter dinheiro, né, ela conseguiu, através do poder econômico, se livrar de uma relação abusiva, porque ela tinha 2 filhos e dependia disso para poder sobreviver. Foi aí que a gente entendeu de verdade o propósito da rede, que é o que a gente faz. Esse ano eu tive a honra de ficar junto durante 3 dias com a mulher mais poderosa do mundo, que se chama Angela Merkel, porque o Brasil foi representante do G20, eu fui uma das mulheres do Brasil que representou o nosso país lá no G20, na Alemanha. Ela é uma mulher incrível, absolutamente maravilhosa, e é esse o trabalho que eu venho fazendo, tentando ajudar as mulheres através do empoderamento econômico para que elas consigam se desenvolver, e acho que a gente tem total conexão com o que a gente está falando aqui. Mas não sou eu aqui que vim falar, eu quero, na verdade, dar toda a palavra para vocês, e aí queria começar, acho que na ordem que está aqui, chamando a Sandra Jardim para começar a falar. Posso chamar de Sandra, agora já descobri que pode, por favor. Claro que pode. Senão fica batendo, né? Boa tarde a todos, a todas. Eu queria iniciar agradecendo a honra do convite, agradecer à Escola Paulista do Ministério Público, na pessoa da Silvinha, agradecer à Associação Paulista do Ministério Público, na pessoa da minha queridíssima amiga, essa promotora de justiça que é tão querida de todos nós, a Gabi Mansur, agradecer na pessoa da Fabiana Delmas, da Celeste, da minha queridíssima Fabiola Sucasa, dizer que estou muito honrada de estar aqui. Queria pedir licença para cumprimentar todas presentes na pessoa da Ana Fontes, a quem eu não tinha o privilégio de ter participado de nenhum debate com ela. Quando eu soube que eu tomaria assento na mesa juntamente com você, eu me apressei de ler alguma coisa a seu respeito e fiquei encantada. Eu costumo dizer que o bom marinheiro ele não nasce de mar calmo, ele nasce de mar bravio. E você sentiu na carne, pelo que eu li, a pecha do preconceito. E talvez por isso que você tenha se tornado essa mulher tão forte, né? Que está. E eu me sinto muito honrada, viu, com a sua história e de poder dividir essa mesa aqui com todas vocês. Dizer que é uma honra enorme, principalmente por ver mulheres tão extraordinárias. A Fabiola, que, no meu modo de ver, democratizou o Ministério Público. Ela levou o Ministério Público para fora, para o povo, para as mulheres sofridas. Então, mas é para chorar, porque o meu sonho de antigamente foi concretizado
por você, pela Gabi, pela Silvinha, por essas meninas valiosas, pela Mariana, que vai seguir. Então, a nossa geração, ela é devedora de vocês. Com a minha linda Ana Carolina, com essa moça que já abraçou Mauá, quem eu não conheço ainda direito, Mirella, mas já pegou uma comarca muito pesada. Então, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de tomar assento nessa mesa e pedir licença a todas vocês, sobretudo as minhas colegas que representam aqui o Ministério Público, né, na sua escala superior, a Lili e a Cida, para cumprimentar todas vocês na pessoa de uma pessoa que, para mim, é muito especial e querida, que é a Valderez. Quando a gente fala de história do Ministério Público, talvez eu tenha dado alguma contribuição, e talvez a minha contribuição não seja tão expressiva quanto a contribuição de todas vocês que eu acabei de mencionar. Mas, sem demérito de nenhuma contribuição feminina no Ministério Público, a Valderez teve uma contribuição decisiva. Se hoje a gente fala em participação democrática, em espaços plurais na instituição, nós devemos isso a essa mulher. Essa mulher que foi estigmatizada como nenhuma outra na instituição foi. E ela foi estigmatizada muito mais por seus predicados, por suas qualidades de caráter que tanto incomodaram. Se a gente falar hoje aqui, e nós vamos falar, e a Jacira começou perguntando por que numa sociedade que você tem 51% de mulheres, por que nas universidades que formam 51% ou mais de mulheres, por que nos mestrados e doutorados que a participação feminina é mais expressiva do que os homens, por que, então, que nós temos tão poucas mulheres? E já começo dizendo, o número não é certo, porque nós não temos nem estudos a respeito do tema. Então, a Gabi falou um número, a outra colega falou outro, eu fui atrás de um outro número. A verdade é que o único estudo oficial que existe no Ministério Público é um censo de 2015, que foi feito para etnia, e que depois foi utilizado para a questão de cotas raciais. Então, quando eu digo isso, eu digo porque, dentre tantas lutas importantes que ela teve, e que foi perseguida por isso, e que foi processada por delito de opinião, por ter questionado, uma ocasião, um procurador-geral de justiça que jogava o nome de todos nós promotores na vergonha, porque estava usando a nossa instituição num vínculo com o governo da época, e esta mulher teve a coragem suficiente para questioná-lo sobre isso. E uma pessoa que já fez tanto pelo Ministério Público, mas eu queria dizer, se hoje nós temos um acesso democratizado à participação de concurso, é graças a ela. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nós tivemos uma fraude no concurso do Ministério Público, a questão, acho que era 2000. Em 2000, foi descoberta uma fraude. Naquela época, as nossas provas da segunda fase, elas eram identificadas. Então, as pessoas iam lá e colocavam seus nomes. E houve lá a participação de um colega procurador de justiça, 2 colegas procuradores de justiça, um deles tinha um cursinho, e na época, isso foi um escândalo. E eu confesso para vocês que muitos dos meus colegas, às portas fechadas, defenderam que aquilo deveria ficar às portas fechadas. Ou seja, que não se deveria anular aquele concurso e que se deveria simplesmente passar por cima daquela denúncia que uma menina estava fazendo, de que aquele concurso público estava sendo manipulado. A nossa colega Valderez era chefe de gabinete. E se eu posso dizer com todas as letras que isso não aconteceu, isso é devido a ela. E se eu posso dizer claramente, sem medo de olhar para a cara de ninguém dos meus colegas, que depois, se o concurso de ingresso no Ministério Público, hoje ele é protegido pela não identificação das provas, nós devemos isso a Valderez. Então, eu peço licença a todos os senhores e senhoras aqui presentes,
para saudá-los na pessoa dessa colega que me é tão querida por sua luta institucional. Muito obrigada. Por favor, fique à vontade. Quando eu recebi o convite, eu fiquei preocupada. Eu não sou da área de vocês, não sou do combate à violência, minha área é criminal, eu aprendo com vocês. Então, eu tratei de me apressar para pensar o que eu ia poder falar, apesar de estar numa mesa, né, com pessoas tão jovens, né? Ano passado eu mostrei minha experiência pessoal, e esse ano eu queria questionar outras coisas. Então, eu fui atrás de dados, e a primeira coisa, Gabi, que me chamou é que o Ministério Público não tem dados. Nós não sabemos quem foi a primeira mulher, quando ela entrou, quem foi a segunda, a terceira, qual é a luta, os concursos. O que nós sabemos oficialmente, como eu disse, é o que existe. Foi feito em 2015, pela Corregedoria, um censo de etnia. É isso que tem. E, mesmo assim, imperfeito, porque dependeu da participação dos colegas espontaneamente, e apenas 82% responderam a essas questões de censo. Do censo que o censo questionava, querendo saber a etnia das pessoas. Então, na verdade, assim, não se tem dados no Ministério Público. E, por esse dado, que é o único oficial, ele indica que nós seríamos em 36%. Você referiu 30%. Houve alguém aqui que também pegou um estudo federal e fez uma referência em torno de 30% a 32%, mas a verdade é que nós não temos esse dado. Nós não sabemos, e os nossos dados são absolutamente empíricos. Eu fiquei muito preocupada com a questão, e a gente termina falando muito e repetindo muito o conceito de que o concurso ele é seletivo, ele segura mulheres, e eu fui de uma banca. A Mariana participou da minha banca. Então, na época, eu me lembro que a gente falou alguma coisa que tinha mais homens, e aí eu fui buscar os dados. E eu trouxe os dados de 2 concursos, um do que eu participei, que é o concurso 89, de 4 anos atrás, e o outro do 90. Vejam que interessante. Os 2 concursos iniciam com homens e mulheres em números mais ou menos equivalentes. O 89, 4.378 homens e 4.127 mulheres. 200 mulheres a menos. Aprovados na prova preambular, 444 homens e 261 mulheres. Então, aqui já tem o primeiro dado. Por que é que os homens foram mais aprovados? Já que a prova não tem identificação. Aprovados na prova escrita, 73 homens, 44 mulheres. Candidatos ao final aprovado, 46 homens e 34 mulheres. Foram 80 ao total. No concurso 90 também. Começou com 4.604, depois foi para 4.324 mulheres. Aprovados na prova preambular. Aqui o dobro. 463 homens, 263 só mulheres. Depois, na escrita 84, mulheres 55. Finais, 46 homens e 36 mulheres. Na verdade, se é concurso, existe a igualdade no tratamento. O que justifica que nós temos um número menor de mulheres? Eu fiquei pensando muito sobre isso. E aí eu acho... Desculpe, eu esqueci seu nome. Alice Bianchini. Ela disse a verdade. O Ministério Público é o retrato da sociedade. Então, nós não podemos esperar ter aqui dentro algo diferente de lá fora.
Na verdade, o que nós temos aqui é o retrato fidedigno. A nossa sociedade é machista, sexista, elitista. O Ministério Público é machista, sexista e elitista. E é pior, por quê? A pretexto de prestigiar a maturidade profissional, ele excluiu da possibilidade de participação das mulheres pobres na nossa instituição. Porque antes, a menina saía da faculdade, bem ou mal, com 23 ou 24 anos, e ela tinha a chance de, ainda com a matéria fresquinha na cabeça, de prestar o concurso público. A pretexto dos 3 anos, o que se fez? Se excluiu essa massa de moças que se casam muito jovem, porque enquanto nós casamos nossas filhas com 30, 33, 34 anos, porque temos recursos financeiros para mantê-las dentro de casa, a classe C e D casa seus filhos com 20, 22 anos. Então, essas pessoas que já estão casadas, essas mulheres casadas, não têm acesso. Uma outra coisa, a nossa carreira é masculina. Quando você fala em combate à criminalidade, você não tem como não dizer que exige coragem para isso. Basta ver o Rio de Janeiro. De 10 anos para cá, nós tivemos juízes mortos, assassinados e juízas. Nós tivemos, na violência doméstica, em rede nacional, veiculada, um homem agredindo a uma juíza com uma arma na cabeça dela. Então, é uma carreira que, por ser de algum modo delicada, mexe com coisas delicadas, e nós temos uma cultura, a cultura do feminino já termina excluindo uma grande gama de pessoas dessa competição. Pior que isso, hoje em dia nós ainda temos aquela carreira que ela começa no inicial, médio, intermediário e final capital. Então a pessoa tem de sair para ir para uma cidadezinha pequena, esperar um tempão, larga marido, filho, larga todo mundo, depois chega na capital e aí vai exercer as suas atribuições. Isso também exclui. Então, enquanto o Ministério Público, no meu modo de ver, não mudar o seu acesso, não só às mulheres, mas a todas as pessoas, mas não democratizar o acesso, isso, para mim, passa por excluir, acabar com estes 3 anos, fazer propagandas, viabilizando, mostrando o que é o Ministério Público, mostrando que nós trabalhamos em ambiente seguro, minimamente. Nós precisamos fazer que as mulheres venham, tendo uma política, aqui sim, com todo o respeito, talvez, porque às vezes você usa mecanismos para incentivar a participação. Você pode ter uma política de desconto, de matrícula, enfim. Enquanto nós não pensarmos em mecanismos, nós não vamos ter uma participação. A participação feminina só vai se dar quando essas barreiras estiverem definitivamente transpostas, no meu modo de ver. Bom, eu tinha um monte de coisa para falar, mas o que eu quero dizer é assim, na verdade, a nossa carreira é uma carreira machista. Lá na frente, nós, para compensarmos a nossa dedicação às nossas famílias e à maternidade, nós terminamos ficando para trás, mas eu trouxe um outro dado muito importante. No júri, nós somos em 41 cargos, mas destes 41 cargos, só 8 mulheres ocupam esses cargos, que é entendido, Valderez, como uma seara masculina. Outra coisa, olha que interessante, GVID, que é por inscrição, 19 mulheres, só tem um homem. Se nós pegarmos os cargos de família, nós temos 12 cargos na família, todas mulheres. Nós temos também cargos cíveis, todos mulheres. Nós temos, do meu concurso, e isso eu vou deixar para vocês refletirem. Eu queria contar a história da Mariana, mas eu conto depois, Mariana. Do meu concurso, sobraram de 32 mulheres, o concurso já tem 4 anos. Tem 15, mais da metade, apenas 8 homens aguardando. Elas não fizeram carreira. Elas querem estar perto das suas famílias. Enquanto nós não modificarmos o acesso à promoção, nós não vamos ter uma sociedade
do Ministério Público igualitária e justa. Muito obrigada. Super. Sandra, absolutamente perfeito tudo o que você colocou. Eu queria só pontuar algumas coisas bem rapidamente. Eu acho que uma coisa que é super importante, que eu aprendi em todos esses anos, é que a gente deve respeitar e reconhecer quem abriu o caminho para a gente. O que você falou sobre a Valdereza é exatamente isso. É respeitar quem passou pelas dificuldades e quem abriu a floresta, né, com o facão na mão, para poder conseguir fazer com que vocês, hoje, tenham um caminho um pouco melhor. Então, acho que isso é muito importante, a gente pensar nesse reconhecimento e, para jovens que estão no início de carreira, manter viva essa questão de que tiveram mulheres que abriram caminho para elas estarem numa situação melhor do que estavam lá atrás. Acho que isso é extremamente importante, o que você colocou. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que guardar, escrever, todas vocês, é assim, o que não se mede, a gente não muda. Se a gente não tem dados, se a gente não tem estatística, se a gente não tem fatos para mostrar, o que não se mede não se muda. Então, vocês precisam ter, o que a Sandra colocou, ter indicadores é absolutamente essencial, porque quando você começa a mostrar os fatos, as coisas passam a ser consideradas. Achei uma outra questão super importante que você falou. Se é blindado, por que só, quando você vai mostrando lá, 100% entra, depois 50%, e depois elas desaparecem, ficam com uma diferença muito grande? Eu acho que a questão mais importante dessa sua última fala, achei absolutamente sensacional, a questão não é só de gênero, e é uma das coisas que a gente trabalha muito, a questão de inclusão. Nós vivemos numa sociedade desigual, vocês sabem disso melhor do que qualquer pessoa na vida. Então, assim, se a gente não abre o processo para que as pessoas tenham acesso, nós vamos reproduzir os modelos exclusivistas da nossa sociedade. Eu acho que é um papel de todo mundo mesmo, como a Sandra colocou, que a gente não faça isso. E uma outra coisa que eu achei absolutamente sensacional que você colocou, gente, representatividade importa. Se você vê numa determinada função lá, que só tem homens, qual é a sensação que você tem? Que aquilo não te pertence, que aquilo não é um ambiente para você. Então, ter mais mulheres em determinadas funções, como a Sandra colocou, eu acho que é absolutamente fundamental. A gente precisa olhar e ver que é possível. Quando a gente vê mais mulheres naquelas funções que naturalmente são reconhecidas pelo viés inconsciente como de homens, a gente precisa enxergar que a gente pode chegar lá. Então, fantástica a sua fala, parabéns. Então, vamos dar sequência. Agora, eu queria, então, chamar a Fabíola Sucasas para fazer a fala dela. Ai, desculpa, eu pulei a sequência aqui. Perdão, posso ixi, o óculos não está tão bom assim. Desculpa. A Ana Carolina, então, é que vai falar agora. Obrigada. Boa tarde, meninas, se é que me permitem chamá-las dessa forma. Feminazes, meninas do GVID, meninas do júri, mulheres, no geral, nas quais eu me espelho diariamente e confesso também, assim como a doutora Valderez, estou extremamente emocionada de fazer parte desse seleto grupo, assim como as convidadas também aqui presentes, que abrilhantaram tanto esse evento nessa data. Muito obrigada, Gabi. Em que pese eu acho que você errou de endereço, né? Porque eu não sou digna desse convite, né? Mas tentarei fazer o meu melhor. Fui convidada para falar do início da carreira. Gostaria de contar como que foi o meu namoro com o Ministério Público inicial. Tivemos um caso muito triste na minha família, quando eu tinha 10 anos de idade. Não venho de família de juristas, pelo contrário, não tem ninguém na minha família que seja. E um primo meu foi assassinado por um policial civil, quando nós estávamos na casa de veraneio, no litoral norte de São Paulo. E, a partir de então, foi feita montou-se uma cena do crime, com aquela herança da época do DOI-CODE, do DOPS, simularam resistência, aquele combo completo. Jogaram droga no colo do meu primo. O fato é que meu primo foi assassinado numa blitz,
quando estava com o melhor amigo dele dirigindo o carro, e o policial que desceu do lado dele para abordá-lo, ele morreu sentado no carro. Ele tomou um tiro a queima-roupa, entrou aqui e saiu na nuca, morreu sentado. E o melhor amigo dele foi testemunha presencial, e, a partir de então, nossa família foi desmoronando. E o meu pai tinha um senso absurdo de justiça, apesar de ter sido vendedor de papel, ele trabalhava na Klabin, mas o meu pai falava para mim, e eu pequena, que o meu primo não podia ser enterrado como um drogado, como um criminoso. E, a partir de então, acompanhava meu pai todas as vezes que ele ia para São Sebastião, enquanto ele contratou, desde assistente de acusação, as entrevistas que ele tinha com o promotor da comarca. E esse foi meu primeiro contato com a atividade de um promotor de justiça. Depois de formada, não tinha qualquer pretensão de prestar a faculdade de Direito, ingressei na faculdade, voltei de um intercâmbio fraquíssima nos estudos, tinha vergonha de falar a faculdade que fazia, hoje eu tenho orgulho de falar que sou uma aluna da Unip, não fiz São Francisco, PUC, nem Mackenzie, mas honro a faculdade que fiz. E, durante a faculdade, comecei o meu estágio voluntário no Fórum de Santo Amaro. E, a partir de então, foi uma peregrinação em todos os andares daquele prédio, que eu tenho as melhores recordações da minha vida. Comecei no Tribunal do Júri, como qualquer primeiro-anista, tem essa paixão pela área criminal, sangue, e repórter investigativo. Li todos os livros do Caco Barcelos, Rota 66, todos. Valmir Salaro, pessoas que eu admiro ainda. Mas o meu encantamento com a carreira foi quando me deparei com a primeira mulher do Ministério Público, que foi a doutora Jaqueline Lorenzetti, que é uma pena que não esteja aqui presente. Doutora Jaque, com toda a sua delicadeza, quem a conhece sabe do que eu estou falando, com sua coragem e determinação, me levou para o Jardim Ângela, fazer uma diligência, as duas de calça jeans, se embrenhando na favela, para ir atrás de uma testemunha, para convencê-la a prestar depoimento em plenário do júri. Mas não parei por aí. A admiração pelo público feminino na carreira só cresceu, até que eu me deparei com a minha ídola, Isabela Ripoli Martins, que é uma mãe para mim. É uma pena que a Isa não esteja aqui presente hoje, porque eu me emociono muito ao falar dela. O pai dela está muito ruim de saúde, mas eu não poderia deixar de prestar essa homenagem. Eu espero que, de alguma forma, chegue aos ouvidos dela, eu sei que vai chegar, mas ela foi é uma pessoa ainda muito especial na minha formação profissional. Eu só tenho 6 anos de carreira. Estou nas fraldas ainda, doutora Valderez. Mas com muita vontade e muito honrada mesmo de fazer parte desse seleto time. Com a doutora Isa, eu vi que era possível ser mulher e uma profissional fenomenal, que dava 5 homens em um corpo só, de tamanha competência e dedicação e amor, principalmente amor ao que ela faz. A doutora Isa é casada com o doutor Arual, também nosso colega do júri, uma figura rara. E a doutora Isa é mãe da Flávia e da Fernanda. E ela tem um traquejo nos casos que ela... Eu vi o traquejo que ela tinha nos casos, que ela se deparava, totalmente terapeutizada, que eu acho que a nossa vantagem em relação aos homens é, sim, um olhar mais sensível em determinadas matérias, né? Seja na seara das doenças mentais, dos idosos. Eu acho que nós temos um olhar um pouco mais, uma visão de raio-x, digamos assim. O Lenine diria isso, né? Meus olhos de raio-x. Então, eu me encantei. Minha mãe, ela falava também que ela tinha uma aluna cuja mãe era promotora. E, a partir de então, eu já sabia que eu queria ingressar na carreira.
Falava, mãe, mas não é possível, eu preciso conhecê-la de qualquer jeito. Ah, mas você precisa conhecer mesmo, ela é uma pessoa muito especial. E falava da Sandra Jardim. Não, mas que raio de pessoa que é essa Sandra Jardim, Sandra Jardim? E eu na minha ignorância, né? Porque o meu mundo era o Fórum de Santo Amaro, né? Aí, um dia, eu estava com a minha mãe numa loja e apareceu uma mulher estonteante, assim, mas muito bonita mesmo. Extremamente simpática. E era a doutora Sandra Jardim. E ela falou, Nina, você vai conseguir, acredita nisso. E eu consegui. E a minha mãe, ela baba por mim, mas ela baba um pouco mais pela Sandra. Ela fala, ai, você vai no painel da Sandra? Deixa eu ir. Eu, não deixa. Mas, enfim. Então, esses foram os contatos pré-aprovação que eu tive. Ao longo da minha preparação de concurso, foram 6 longos anos após a minha graduação na Faculdade de Direito, 8 horas diárias, de segunda a sábado, porque domingo eu tinha que respirar. Como qualquer uma de nós que tiveram suas trajetórias, suas peculiaridades, tive uma perda familiar no meio desse caminho, mas a pessoa que foi para outro plano me fez prometer que eu não ia desistir também. E, no começo da carreira, os desafios que eu tive, assim como mulher, não senti na pele discriminação pelo fato de ser menina. Não acho que seja uma discriminação, algum galanteio ou outro de colega na hora do almoço, na Barra Funda, mesmo porque eu adoro tirar um sarro da cara das pessoas. Quem me conhece sabe, né? Mas o que eu vi é que eu tive o privilégio, e principalmente por colegas homens, de fazer grandes amizades. Dr. Dantas, a ponto de me carregar no colo, no melhor sentido, de me carregar no colo e falar, Nina, você precisa estudar esse plenário. As perguntas que eu estou te fazendo, você não sabe responder. Você precisa estudar. Vai para casa e estuda. Né? E depois tive contato com as meninas da violência doméstica. E se vocês achavam que os apelidos que a Valéria aqui falou, eu tenho um apelido de vocês que vocês não sabem. Não fui eu que eu nego quem fala, mas assim, é horrível. Eu posso falar? Vocês já sabem, então tá bom. Vetado, vai ter um áudio aí vetado, mas enfim, tive contato com as meninas. Uma área maravilhosa, de uma complexidade absurda, que sabe das relações familiares, o quão delicadas elas são, e isso para a nossa vida também, né? Mulheres aguerridas. Mas eu devo confessar que a minha paixão mesmo foi quando eu vi pela primeira vez, num plenário do Tribunal do Júri, a minha... Graças a Deus, hoje em dia eu posso dizer que é minha amiga, a Soraya Bicudo. Foi de babá. Eu nunca tinha visto uma mulher em plenário. Foi uma das coisas mais lindas de serem vistas. Então, doutora Valderez, eu sempre quis conhecer a senhora pessoalmente. Saiba que eu admiro muito. Eu sempre quis conhecer a senhora pessoalmente. É uma honra para mim. É uma honra. Muito obrigada. Me espelho muito na senhora também. Espero que a gente se encontre várias vezes. A minha opção de carreira foi diferente das minhas grandes amigas, Roberta, aqui presente, e Paula, que, diferentemente de mim, elas já estavam, uma na iminência de se casar, a outra já era casada, e já encerrando. Elas fizeram opção por permanecer perto dos seus lares. A Roberta e a Paula... Nós estudávamos juntas, né, treinávamos juntas para o oral. A Roberta e a Paula, elas foram lá top 15 da lista. A portinha estava fechando, entrei, mas estou dentro. Mas o fato é que, apesar delas terem sido muito mais bem colocadas do que eu no concurso, hoje em dia eu estou em comarca final. A Roberta e a Paula
salvo engano, estão uma inicial e a outra intermediária, inicial também, sem perspectiva alguma de movimentação na carreira. Eu, solteira, ainda permaneço assim, sem filhos, só filha peluda, eu fui para o interior. Então, eu fui para a região de São José do Rio Preto, depois Litoral Norte. Ironia do destino ou não, sabem aonde eu fui promotora? São Sebastião. Fiz júri em São Sebastião. Trabalhei com policiais civis em São Sebastião. E cá estou, há 1 ano, titular de Suzano, extremamente realizada e feliz da vida, com atribuições que, para mim, são de extrema importância. Eu me identifico muito com a área criminal, mas o meu objetivo continua sendo ser uma Sandrinha Jardim daqui a um tempo. Então, imagina. Meninas, eu agradeço, desculpa se foi... eu realmente falo que não fui digna do convite, mas eu quero que vocês saibam da minha admiração. Quem me conhece sabe que da minha espontaneidade, que às vezes até peco, né? Eu estou controlando bastante. E a minha terapeuta vai ficar muito orgulhosa de mim. Que sensacional. Parabéns, meninas, pela iniciativa, viu? Eu admiro muito vocês também. Tá? Um beijo. Ana, você foi inspiradora. Nina, né? Você fala Nina, todo mundo te conhece de Nina, né? Agora até eu já vou chamar de Nina. Me senti amigona, assim. Assim, muito bacana a sua história, uma inspiração. Eu achei muito, muito assim, significativo você falar de 4 pessoas, você citou 4 mulheres que você admira. Gente, isso é muito incrível. Não é porque é diferente, é porque, de verdade, a gente precisa de gente para admirar. Quando eu falo que representatividade importa, gente, demais. Você falou várias vezes da Sandra, de você ver aquele mulherão lá, o quanto isso te inspirou, né? Isso é tão importante assim, para você. E eu acho que uma outra coisa que você comentou, não sei, a maioria aqui, como estuda muito as questões de gênero, você tem que estudar um negócio que chama-se síndrome da impostora. Você merece estar aqui, você é digna de estar aqui e você pertence a este lugar aqui. É uma síndrome... porque... Sim, é uma questão... Eu já passei por isso inúmeras vezes, a maioria das mulheres já passaram por isso. Síndrome da impostora é a gente achar que não, porque a sociedade mostra para a gente que a gente não deve pertencer. E a gente mesmo acha que a gente não deve pertencer. Você está aqui porque você merece, não importa a faculdade, mas você está aqui, não importa o lugar, você está aqui. Isso é muito importante. Né? Se quiser estudar os temas, estuda, chama-se Síndrome da Impostora, é super importante. E eu acho que, mais do que tudo, você fala uma coisa muito bacana. Eu estou no comecinho, eu estou engatinhando, eu tenho 6 anos, mas eu tenho um super futuro pela frente. É você que vai trabalhar pela gente, por todas nós, para poder abrir o caminho para outras que vão vir depois de você. Parabéns pela sua história, viu? Parabéns mesmo. Nossa, até emociona, né? Vamos dar a sequência agora da forma correta, né? Fabíola, por favor, pode pegar a palavra. Bom, obrigada. Boa tarde a todas. É uma grande alegria estar aqui. Esse é um momento histórico. Eu lembro, na primeira reunião da PMP Mulher, com a Gabriela Mansur, com a Celeste, com a Fabiana, tínhamos também a Jaqueline, né, nesse grupo, Jaqueline Lorenzetti, e era um grande sonho esse momento se realizar. E hoje ele está aqui. Eu agradeço muito o convite, apesar de fazer parte da associação, né, da diretoria da mulher, eu sei que é muito representativo, né, estar como diretora da mulher, mas eu poderia ceder o meu espaço para outras mulheres, já que nós estamos falando de mulheres do Ministério Público, e nós temos o nosso espaço, de uma certa forma, conquistado. Por isso, eu não vou deixar de agradecer. Cumprimentar a Valéria Escarance, Silvia Chaquian, a Gabriela, a Fabiana, a Celeste. Cumprimentar também a Escola Superior do Ministério Público, as minhas colegas de mesa, Sandra Jardim. Dizer para a Sandra Jardim, na sua generosidade é tão absoluta,
Não é o meu trabalho com a sociedade, é o trabalho de todas nós. O Ministério Público está para a sociedade todos os dias. Nós, mulheres, estamos todos os dias nas audiências, nos processos, e é importante falar sobre isso para reconhecer o valor, o nosso valor. Por isso eu agradeço, mas eu atribuo isso a todas nós. E você, que nos mantém aí com o seu legado, assim como das demais procuradoras aqui presentes. Inclusive, eu fui estagiária do Ministério Público, quero citar o nome delas, em Guarulhos, a Denise de Oliveira Nascimento, a Lígia Maria Almeida dos Santos, que foram promotoras responsáveis por acreditar que a mulher, sim, tinha espaço aqui, neste Ministério Público. E também cumprimentar a Ana Carolina Gregoria Vilapuim, a Mirela de Carvalho Monteiro e a nossa debatedora Ana Fontes. Bom, quando eu fui convidada, né, para falar, o primeiro impulso que eu tive foi buscar os dados. E eu pensei no nosso memorial, né? Nosso memorial no Ministério Público. Porque o nosso memorial, ele precisa dos registros da nossa memória aqui, desse momento de hoje. E essa memória, né, quando nós visitamos um memorial, nós não vamos encontrar o livro da PMP Mulher, que nós colocamos sobre a opinião das mulheres do Ministério Público a respeito do nosso espaço. Nós não vamos encontrar um livro das especialistas, nós não vamos encontrar, por exemplo, a Laila Chucair, que é presidente do MPD e que realiza um trabalho magnífico pelo Brasil inteiro. O que nós vamos encontrar? A Galeria dos Procuradores Gerais. Há 80 anos, mulheres representam o Ministério Público. Essa é aquela promotora, aquela mulher que quer ser promotora, aquela menina que quer ser promotora, vai visitar o memorial e ela vai se deparar com este quadro. Não é isso? Mas nós temos um legado. E eu não estive de manhã, porque eu tenho filhos pequenos, moro em Bragança, né, como todos saibam, mas eu quero falar da história um pouco da Zuleika, porque a Zuleika, ela teve, e eu fui buscar os dados, viu, Sandra, e eu encontrei, inclusive agradecer ao memorial, não são só críticas, porque eu encontrei, através da Karina, que trabalha no memorial, artigos do Rui Rebelo Pinho, da Tilene Almeida de Moraes, do Carlos Bandeira Lins, do pai da Ana Laura Lunardelli, e também me utilizei do livro da PMP Mulher para me debruçar sobre os dados que eu vou apresentar aqui. E são documentos muito importantes que remetem à história do Ministério Público. E quando um dos documentos do Rui Rebelo Pinho fala da história da Zuleika Sucupira, e ele traz que ela ingressou no Ministério Público em 1946, quando a MP já tinha 10 anos de existência. E ela tinha sido estagiária, né, do Ministério Público e demorou 3 concursos para ela passar. E ela foi a única mulher em meio a 87 homens. Bom, essa imagem, mais ou menos, que a Ferinha apresentou, mas é mais ou menos isso que a Zuleika se deparou com o MP. E a Zuleika, ela não teve filhos e nunca se casou. E um dos discursos da Zuleika, quando ela tomou posse como procuradora de justiça, foi a primeira mulher a tomar posse como procuradora de justiça, foi a gratidão pelas suas irmãs, Mabel e Gisela, dizendo ela que, zelando pelo lar, tornaram factível a mim realizar o meu ideal de promotor público. Alguém teria que realizar o trabalho do lar por ela. Mulheres se sacrificam por nós, pelas nossas conquistas. Pelo menos, naquela época, isso era muito mais... Mas é importante dizer que ela foi a única relatora mulher no 3º Congresso da ONU sobre prevenção do delito e tratamento do delinquente. Ela cursou criminologia na Dinamarca. Ela falava inglês e francês fluentemente. Era professora de sociologia, de direito comercial, promotora de justiça. Eu admiro demais a história da Zuleika, porque a Zuleika precisou ser muito mais para ser promotora, né? Então, através desses dados levantados, eu até fiz esses gráficos, deram muito trabalho para fazer. Imaginem, né?
eu queria trazer um pouco, porque, por mais, para falar de início de carreira, não tem como a gente dissociar sobre o quadro, o que é a mulher no Ministério Público, né? O que representa a promotora que vai, a mulher que vai se preparar para entrar no Ministério Público, precisa saber disso. Então, nós sabemos ali que até que a Zuleika, ela permaneceu por 8 anos sozinha sendo promotora de justiça mulher. E a segunda mulher só ingressou 8 anos depois, em 1954. A terceira, 3 anos depois. A quarta, 7 anos depois. Até 1964, o Ministério Público tinha apenas 8 mulheres. Nós podemos dizer que, de 1946 a 1975, em seus 39 anos de existência, o Ministério Público teve apenas 12 mulheres em seus quadros. Em 1981, quer dizer, de 75 a 81, né, 6 anos, eram apenas 31 mulheres. E, nesse ano, foi o ano que o TJ abriu a porta para as mulheres. Isso eu compilei através desses relatórios. Aí vocês são mais testemunhas do que eu, mas eu fui buscar nesses dados. Depois você fala, Tereza. Mas, enfim, foi mais ou menos isso que eu busquei. E eu gostaria de pensar, a minha apresentação vai trazer mais ou menos isso, sobre essa preocupação da linha, né, da linha de crescimento. No final, nós temos aqui uma linha de tendência muito menor das mulheres em relação ao crescimento, à participação, do que em relação aos homens. Quer dizer, começamos tarde e não temos como saber até quando vamos atingir essa igualdade. Tanto é que eu trago isso no próximo no gráfico seguinte, que é justamente a curva descendente do ingresso das mulheres no Ministério Público. Lembrando que, eu sei que já foi falado aqui sobre o número de promotoras, em números proporcionais, o concurso que mais aprovou mulheres foi o 86, com 55,76. Não havia uma mulher na banca. O segundo, aí já em números, que foi o 85, em 2006, na gestão que era o procurador-geral substituto Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, ele era procurador-geral de justiça substituto, tá, na época. Foi de 50,47%, e aí sim haviam 2 mulheres na banca, a Selma Negrão e a Regina Pamplona. Nesse último concurso, nós percebemos que houve um declínio substancial, e nós precisamos falar sobre isso. A população do Estado de São Paulo, 51% de mulheres. Então, no mínimo, nós concluímos que os padrões dos quadros do Ministério Público já existe não existe nenhum correspondente com relação ao número de mulheres. Em relação à questão de cor ou raça, como é que é? Como é que é o quadro do Ministério Público? Aí, para as mulheres, pior ainda. Segundo os dados que a Sandra trouxe, do relatório de levantamento estatístico do Censo Racial de Membros e Servidores do MP, levantamento feito pelo GT de Igualdade Racial, nós temos 8 mulheres que se declararam negras do gênero feminino. 8 mulheres. Então, nós temos isso sem contar outros fatores como classismo, elitismo, que isso eu não consegui levantar, né? Mas nós temos um Ministério Público de homens brancos. Basicamente é isso. E elitista. Como nós estamos falando de início de carreira, não posso deixar de colocar aqui quem são os órgãos do Ministério Público e onde está a promotora de início de carreira. Bom, nós temos o órgão de administração superior, formada pela Procurador-Geral, Procuradoria, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria-Geral, os órgãos de administração, formados pelas procuradorias e promotorias, os órgãos de execução, PGJ, Colégio de Procuradores, Conselho, Procuradores, Promotores e Comissão Processante Permanente, e os órgãos auxiliares,
os CAUs, comissão de concurso, escola, órgãos de apoio técnico-administrativo, estagiários e comissão processante permanente. Aonde está o promotor de justiça, a promotora de justiça de início de carreira neste quadro? Bom, início de carreira, nós temos que pensar em concurso, porque o concurso ele é voltado a provimento de cargos de promotores de justiça substitutos. Então, vou correr aqui. Segundo esse quadro, os promotores de justiça substitutos estão, então, nos órgãos de execução. Mas ele vota. A promotora de justiça vota. Ela vota para o procurador-geral, ela vota para uma composição do conselho, não é isso? Desses órgãos auxiliares, a comissão de concurso, vamos pensar como é essa comissão, né? Será que essa comissão, já que o ingresso nos cargos depende da prévia comissão de concurso, em concurso público, essa comissão, sendo formada por homens e mulheres, isso faz diferença? Faz uma grande diferença. No mínimo, representa se as mulheres participam ou não na decisão de quem vai ingressar nos seus quadros. No mínimo. Esse é um pleito da PMP Mulher, a Gabriela Mansur tem alavancado essa discussão, e nós não estamos falando de cota, nós estamos falando de participação na decisão. É um órgão auxiliar e que deve estar devidamente comprometido com a pauta. Mas eu sei que eu tenho outras questões para colocar aqui, eu vou tentar correr. Lembrar que a violência doméstica e familiar contra a mulher, no edital do concurso, ela está onde? Em direito processual penal. Quem ingressa no Ministério Público vai estudar violência contra a mulher aonde? Em direitos humanos? Deveria, não é? Mas ele não se prepara, ela não se prepara, porque não é isso que exige o edital. É preciso repensar o que está no nosso edital, para colocar a pauta da valorização da mulher, a história da mulher. A história das mulheres do Ministério Público tem que estar no edital de concurso, no mínimo, na pergunta que vai ser feita para aquelas mulheres e para os homens que ingressarem e que forem entrevistados pessoalmente. Tem que perguntar para os homens, quem são as procuradoras de justiça do colégio, da assessoria, que está tudo ali, público, não é isso? A questão da entrevista pessoal já foi muito falada, mas vamos pensar que essa entrevista pessoal pode ter um recorte de gênero muito pesado para as mulheres. Porque diz ali que o candidato, que esse contato direto é da comissão de concurso com cada candidato para apreciação da sua personalidade, cultura, vida pregressa, social e moral. É aí que as variáveis podem entrar na concepção do que é o papel da mulher, do que é o papel do homem. Conciliar maternidade com a profissão, modo de se portar e de se vestir, estado civil, mulher separada ou com filhos, identidade de gênero e opção sexual. Discutir isso dentro do Ministério Público é um tabu. E se está disponível para viagens, etc. Eu trouxe um dado aqui sobre os promotores substitutos em exercício de 2017. Nós temos 43% de mulheres e 57% dos promotores de justiça dos substitutos. E até trazer uma indagação. Quem é a promotora de justiça que está em início de carreira? É aquela que é a substituta? É aquela que tem pelo menos 5 anos de carreira? Quem é? É aquela que está em estágio probatório? Porque são situações que vão determinar todo o seu comportamento. Porque, num estágio probatório, o modo de se vestir, né, o seu comportamento no interior, enfim. Eu vou avançar aqui, porque eu ia falar da questão dos filhos para promotores substitutos, mas eu vou só terminar aqui trazendo aqui como uma proposta do setor privado, essa Women Fast Forward,
Se nós fizermos esse coletivo, eu acho que esse coletivo seria muito bem-vindo, seria uma ideia da gente trazer aqui a discussão daquelas que ingressam nesse mercado de trabalho no Ministério Público, refletir sobre as suas dificuldades, daquelas que estão já numa faixa que necessitam de organizações que reconheçam os papéis de cuidado, e daquelas fases das mais experientes que estão no auge da carreira e que podem trazer o seu conhecimento para enriquecer a nossa atuação. E, através disso, com os 7 princípios da ONU de empoderamento. Mas, terminando, e eu queria contar para vocês uma história minha, né? Quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu estava no Guarujá com 2 amigas. Era um verão, era à noite, mas ainda estava claro, e nós estávamos bebendo cerveja, e conhecemos alguns meninos ali, e eu sei que, depois de tomar cerveja, eu e as minhas amigas resolvemos ir embora. Nós resolvemos ir embora pela praia. Eu entrei no mar, porque estava muito calor. Passou um tempo, um deles entrou no mar junto. Uma das minhas amigas entrou. E ele foi me levando para o fundo. E ele me tomou pelo pescoço. E ele queria me afogar. E ele dizia que, se eu não mantivesse conjunção carnal com ele ali, não tivesse sexo com ele ali, ele ia me matar. Isso aconteceu comigo. Eu não vou nem contar detalhes do que aconteceu ali. Depois daquele dia, eu saí dizendo que eu queria ingressar no Ministério Público, e eu era estagiária no Ministério Público, para me defender dos homens. Aquele homem foi condenado por lesão corporal, porque eu fiquei com marcas no pescoço. E aquilo me marcou. Na primeira reunião que eu tive com as agentes de saúde, a Silvia estava lá, aquilo me vinha como uma faca na garganta, essa história. Como se eu não conseguisse falar, como se eu não pudesse abrir todo o conhecimento para eu ajudar a empoderar outras mulheres. E foi muito difícil falar em público naquele dia. Como foi difícil? Eu devo isso ao Ministério Público, porque o Ministério Público me tornou uma mulher mais poderosa. Que esse Ministério Público façam das nossas mulheres, essas mulheres que possam empoderar as outras mulheres, e que nós, entre nós, aprendamos a ser irmãs de verdade, porque isso eu sinto muita falta. Bom, eu quis abrir o meu coração contando essa história, porque, apesar, né, da nossa discussão todo esse dia falando da falta de representatividade do Ministério Público, o Ministério Público, entrar no Ministério Público, foi um marco para mim, para a minha história de mulher, acredito, para todas as mulheres que estão aqui. E pedir para vocês lerem esse livro, Mulher e Sua História no Ministério Público. Nós temos frases muito maravilhosas de mulheres que acreditam e trazem soluções, trazem ideias, trazem conhecimento suficiente para que nós possamos movimentar esse nosso objetivo, que é maior participação das mulheres. É isso, obrigada. Incrível. Nossa, é muito, muito incrível ouvir as histórias e o quanto é importante a gente se sentir acolhida, reconhecida e apoiada por outras mulheres. Além desse fato final que realmente nos deixa bastante sensibilizadas, eu anotei aqui, acho que coisas bem importantes da questão da falta de representatividade, como na primeira foto que você mostrou, e, mais uma vez, lembra um pouco o que a Sandra falou, né? Constituído por homens brancos, e, se a gente for procurar um pouquinho mais, classe média alta. A gente não tem representatividade. Mas eu adorei o fato de você falar da história da Dona Zuleika. Acho absolutamente incrível a gente não perder isso, não ter essa distância das pessoas que abriram caminho. Ela mais ainda que a Valderez, certo, Valderez?
segunda já estava lá. Vocês imaginam a dificuldade que a gente tem hoje? Imagina a dificuldade que essa mulher teve. E aí eu queria emendar bem rapidinho, para a gente passar para a próxima. É assim, um dado bem interessante que você colocou, que a dona Zuleika não casou, não teve filhos. Essa mesma história, esse mesmo modelo se repete também no mundo corporativo, no mundo das executivas. Porque o que acontece? A visão que a gente tem das mulheres hoje é uma mulher que não é possível ela ser ou uma mulher poderosa ou uma mãe que tem filhos. É como se a gente tivesse que escolher uma das duas coisas. E, na verdade, a gente não precisa ser uma mulher ou. A gente pode ser uma mulher e qualquer coisa que a gente quiser ser. Porque o poder está com a gente e essa vontade está com a gente. E o fato de ser mãe ou não ser mãe não deveria definir o que a gente é, né? Não deveria colocar. Tenho certeza que se alguém no lugar da dona Zuleika, se fosse um homem, se a situação fosse inversa, ninguém ia falar, não casou, não teve filhos. Não é isso? Assim, as mulheres são julgadas se casam cedo, se casam tarde, se não casam, se casam mais de uma vez, se tem um filho, se tem 2 filhos, se tem 3, se não tem, em qualquer situação você é julgada. Eu gosto de contar bem rapidinho, 10 segundos, toda vez que eu vou num evento à noite, um evento do mundo que eu participo, que é o mundo dos empreendedores, é muito comum pessoas virarem para mim e falar, nossa, porque sabem que eu tenho filhas pequenas. Onde estão suas filhas? Aí eu respondo no meio da rua, com fome, sem ninguém. Porque, assim, alguém pergunta isso para um homem? Se ele está à noite, bebendo no barco, fazendo network? Ninguém. Como ele dá conta? Ninguém pergunta. Onde estão seus filhos? Então, ainda é assim, a gente é julgada sobre qualquer circunstância, a gente mostra sobre qualquer circunstância. Tem uma capa da Forbes, eu acho que é da China, não é da China, do Japão, que mostra uma mulher de super sucesso e no subtítulo está assim, solteira sem filhos. E aí mostra uma outra capa da Forbes 2 meses depois, com a mesma, um homem também não tem filhos, não é casado também, e descrevendo ele como um homem de super sucesso, não fez a qualificação, sabe? Por favor. A questão de não ter filhos, eu coloquei de propósito, porque ela renunciou para ela conseguir ter essa carreira. Né? E nós temos um livro, que é o livro do Carlos Bandeira Lins, que eu não pude falar sobre ele, mas ele faz essa análise sobre o que é a mulher promotora com filhos, e isso influencia muito para que ela não tenha a sua participação. As mulheres demoram para ter filhos, as substitutas de hoje, elas têm mais filhos hoje do que antigamente, e existe toda uma vida cigana que influencia. Então, eu acredito que esse componente, né, ele deve ser discutido nesse coletivo, não como uma forma de reforçar o estereótipo, mas como uma forma de entender, de trazer solução para que seja mais inclusiva. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, parabéns, nossa, maravilha. Cada história é absolutamente maravilhosa, eu fico encantada, estou aprendendo demais com todas vocês. E para fazer nosso último relato, Mirela, com você. Bom, primeiro, obrigada para todo mundo que ficou até o final, né, gente? Porque eu sei que não é fácil, assim, né? Todo mundo tem suas obrigações em casa. Quero agradecer, assim, demais o convite para participar, né? Aqui, acho que de todas que falaram, eu sou realmente a mais nova na carreira. Obrigada a Gabi que fez, né, o convite individualmente, né? E, assim, com certeza é um privilégio, assim, muito grande, assim como a Nina falou, né? Assim, é surpreendente estar aqui. Todos os painéis, todas as palestras, né, todo mundo que falou aqui, os testemunhos foram, sim, impressionantes mesmo para todas nós, especialmente para quem está em início de carreira. Na verdade, eu falo início de carreira, mas assim, a gente tem as meninas aqui, a Juliana, né, a Mari saiu, mas a Juliana, elas são mais novas do que eu. Eu tenho 5 anos e 4 meses de carreira. E é impressionante porque sempre ainda... nossa, está início de carreira. Eu falei, até quando que a gente vai parar de ser início de carreira, né? Mas, perto, sim, da experiência, né? Eu vi a doutora Valderez, assim, é um privilégio muito, muito grande mesmo, assim. E eu tenho certeza que hoje, com certeza, a nossa situação na carreira é muito mais fácil
por conta de tudo que já foi conquistado. Assim, não dá para imaginar o que a doutora Zuleika passou. Assim, ela ficou 8 anos como única mulher. Assim, é impressionante. Se a gente reclama, às vezes, né, tem promotorias que tem mais homem do que mulher, se a gente acha, meu constrangedor, está na audiência, tem o advogado, o juiz. Imagine ela ficar 8 anos numa instituição, só ela de mulher, né? Então, é realmente um privilégio e é muito, assim, importante a gente discutir isso no Ministério Público mesmo, porque eu vejo que o setor privado tem discutido muito, né? Eu tenho bastante amigas que são advogadas, que trabalham, né, em empresas privadas, e tem sido um debate muito grande, porque, na verdade, não é que antes não existia, na verdade existia mais, mas agora a mulher tem sido mais livre para poder discutir sobre isso e não ser... Ainda hoje a gente vê, né, muito o preconceito, aquelas, são as feminazes, são as, né, quer ficar só falando sobre isso, já está tudo igual, por que tem que falar sempre sobre isso? Nunca a gente vai atingir igualdade, né? Mas é porque, na verdade, ainda existe, e antes realmente era muito pior, só que a gente não tinha espaço para falar, né? Assim, quando a gente ia poder imaginar uma situação dessa há 50 anos, sei lá, 20 anos atrás, já seria algo bem impressionante, né? Eu vou falar um pouco, agradeço, né, todas, assim, eu vou parabenizar todas aqui, eu vou tentar ser mais breve para a gente poder ir embora, e, na verdade, a ideia de continuar essa discussão é muito importante, né? Eu, na verdade, a minha carreira eu fiz na infância, então eu participo bastante, né, dos espaços de infância, e eu nunca participei da questão da violência, mas, assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, e vocês têm tido um destaque muito grande no Ministério Público, e isso é muito legal, porque isso tem sido colocado em discussão, situações que não eram antes discutidas, e, assim, de verdade, parabéns pela iniciativa, tanto para a escola como, né, para a PMP. Foi muito bacana mesmo, e a vocês que tiveram a ideia e conseguiram, de fato, convencê-los a permitir a gente utilizar esse espaço aqui, né? Porque a ideia a gente sempre tem um monte, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática por diversos motivos, né? Eu vou falar um pouco, bem rápido da minha carreira, até quando a Gabi falou para eu falar, né, de início de carreira, porque a minha carreira é um pouco diferente de um monte de gente, né? Eu tenho 5 anos e 4 meses de MP, mas, na verdade, eu tenho mais de 3 anos só de final, né? Eu corri muito na carreira, eu aproveitei um tempo aí bem bom que teve no conselho de concursos, que a gente teve de remoção, de promoção bastante, e, com isso, eu consegui, né, correr na carreira, e, por questões pessoais também, isso permitiram que eu pudesse ter uma carreira desse jeito, né? Apesar de eu ter corrido, eu tenho total noção de a dificuldade que as colegas têm, principalmente as de início de carreira. Esse levantamento que a Fabíola colocou da questão de quem tem filho, quem não tem filho, a gente percebeu que, de substituto, homem e mulher têm poucos filhos, na verdade, né? Mas eu queria depois fazer um levantamento de inicial de quem já se promoveu, quantas que têm filhos, né, que já conseguiram se promover, sair de casa, quantas que estão intermediária, quem conseguiu correr na carreira, essa é a diferença, né? Mas, por outro lado, até estava conversando com a Fernanda sobre isso, a gente estava falando, a Fernanda Schuster de Mauá vem me prestigiar a minha comarca. Eu já vou falar da minha carreira assim, eu quero constrangê-la mesmo. Não, mas a Fê, assim, ajuda muito, assim, ela é super, me ajudou bastante mesmo, e é muito legal você ter vindo até aqui prestigiar. Mas na verdade, também não é a questão de, é difícil para a mulher que tem filho se promover e ir para longe, essa confusão toda, mas é muito difícil também para a mulher solteira, porque a mulher solteira também tem família, né? A mulher solteira também quer ter família. Então, imagine você ser solteira, você, por qualquer motivo, você ainda é solteira quando você foi aprovado no concurso, você ir lá buscar Fundó do Juda, que todo mundo tem família, você não consegue ser amigo de ninguém, porque se você for amigo, né, do rapaz ali, está dando em cima dele, né? Você não consegue conversar com o advogado, porque ele é casado, vai achar que está dando em cima dele. Então, assim, não é legal também, né? Porque a gente só fica discutindo, que difícil para a mulher, né, com filhos, se promover, ir para, né, virar o mundo. Para a mulher solteira é difícil pra caramba, porque, assim, ela não tem a oportunidade de conhecer ninguém, né? Se ela vai sair ali no bar da esquina, só tem 2 pessoas, né? E ali vai ser, olha a promotora, o que ela veio fazer aqui, né? Tá querendo, né? O padre vai estar lá, você tá... Não, e aí, é isso que é detalhe. Aí você atrasa mais o resto da sua vida. Então, assim, é difícil para a mulher com filho, é difícil para a mulher, e é difícil
para a mulher solteira também. Então, assim, às vezes, a gente tem que falar sobre isso também, né? E isso atrasa mais, muitas vezes, as situações, né? Que um dado muito importante, né, que a Sandra trouxe para a gente, essa questão que até que eu já ia falar, dos 3 anos de atividade jurídica. A gente não percebe, mas, assim, muito, desde 2004, da emenda 45, foi muito interessante ter essa questão dos 3 anos, maturidade, mas a gente pode perceber que, assim, quem veio depois da emenda 45, todo mundo passou mais tarde, e a gente, assim, a maioria atrasou essa parte da sua vida, porque quem passava mais cedo já passava solteiro, porque era natural. Você terminou a faculdade, você está solteiro ali ainda, tal, estudou. Agora, quem tem que esperar esses 3 anos, o que você faz? Vou demorar para casar, não vou conhecer ninguém, vou viver de burca, trancada, né? Não tenho dinheiro, vou ficar ali, não vou olhar para ninguém, não vou paquerar ninguém. Assim, não é fácil as decisões que você tem que ter, entendeu? Assim, você tem 3 anos, o que você vai fazer da tua vida? Você vai ficar solteira, não vai ficar, vai estudar, e ainda, não só isso, no concurso, isso é super importante, gente, ainda, né? A gente entrevista, a doutora Mônica Desinano já foi embora, ela estava aqui, ela foi minha examinadora, e, assim, perguntaram isso, né? E, assim, para quem é solteira, que não tem filho, é muito mais fácil. Eu tive uma amiga que ela era solteira e eles não acreditaram. Não foi na nossa, falou assim, não, pode falar a verdade para a gente, você nem namora ninguém, você não precisa, né, ser freira. Assim, não, é verdade, eu não estou namorando, eu tenho que provar, né, meu estado civil é solteira mesmo, estou encalhada, tá? Não precisa jogar na minha cara toda hora, já estou entendendo. Mas, assim, é importante ainda essa questão, então, por isso que nesse coletivo a gente precisa muito falar sobre isso, porque, assim, é complicado como ainda, que, assim, para os meninos não é feita essas perguntas, não são feitas. Você é casado, você tem filhos, como você vai fazer, então, para deixar sua família sozinha, todo mundo chorando sem você o dia inteiro? Né? Como a gente vai fazer para sua esposa ficar conseguindo trabalhar e ainda cuidar dos filhos com você lá em Rosana? Né? Ninguém pergunta isso. Né? Porque para eles tudo bem, é fácil. Ele vai lá, deixa os filhos, a mulher sustenta e pronto, cuida, né, amamenta. E ele... Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, não é questão, né, de estereotipar, mas, assim, porque é importante. Esses dados eu não sabia, eu acho que é legal a gente também levantar esses dados de quem se promoveu, quem não se promoveu, com filho, sem filho, para a gente poder organizar melhor, né? Porque não é fácil. Antigamente eu sei que era muito difícil essa questão de a gente se romper, mas hoje em dia o pessoal passa mais tarde e aí tem que tomar, geralmente está com a vida mais encaminhada nesse sentido, né? E uma coisa também interessante dos 3 anos é porque por que às vezes a gente tem menos aprovações? Não é só porque tem um pouco de na banca, eles terem mais preconceito, não. É porque mulher também é mais difícil para ela aguentar ficar estudando esses 3 anos sem continuar a sua vida, né? Entendeu? Então, assim, chega na hora da prova, tem homem que vai saber mais que a mulher, porque ele conseguiu estudar mais do que ela, porque estudar com filho, gente, como que, assim, é muito louco. Se ser promotor com filho é difícil, imagina estudar com filho. Sabe? E ainda todo mundo te julgando. Assim, essa mãe é realmente ruim, ela não trabalha e ela quer ficar lá trancada estudando e o filho ali chorando, né? Tem colega que eu lembro que ficava trabalhando, estava estudando, o filhinho, mamãe, posso estudar com você também? Porque o filho queria passar mais tempo com ela, e ela é tida como uma péssima. Agora, o cara não, o cara que fica lá no cursinho o dia inteiro estudando, ele é um ótimo pai, porque ele está arrumando um sustento para o filho dele. Né? Então, assim, é difícil essa fase de estudo para quem tem filho. Então, esses 3 anos, não só assim, traz a maturidade, eu entendo a importância dele, mas a gente precisa, talvez, reestudar como seria melhor, porque isso dificulta quem quer continuar a sua vida, né? E é lógico, a gente não para a nossa vida para ser promotor. E, aliás, eu não acho que os melhores promotores talvez são os que, né, não tem família, não tem ninguém, vive sozinho nesse mundo. A gente precisa, para ter sensibilidade, de poder realmente garantir os direitos humanos, para a gente ir atrás, para a gente poder defender de fato a sociedade. Então, a gente tem que estar inserido na sociedade. Eu não posso ser um ermitão que, né, privilegiado do mundo, que vivo num castelo, para de repente eu chegar lá, sei tudo sobre tudo, né? Então, assim, a gente tem que rever essa situação, porque é complicado, assim, é louco. Bom, eu falo muito, tenho problema. Já não deu tempo de falar nada. Então, vou falar bem rápido, a minha carreira foi muito louca. Eu fiquei um ano... Eu fui 1 ano e 4 meses de Suba, aí eu me promovi para Piraju, eu fiquei 2 meses, né, eu sentei, levantei, já fui para intermediária,
tive 2 meses de inicial, fui para a minha intermediária, já me especializei na infância, fui para registro, no Vale do Ribeira, fiquei 9 meses lá, tinha toda a infância e todo cível, eu parei já de fazer criminal, e aí eu fui para Mauá, em final, e estou lá já faz 3 anos. Então, assim, em 1 ano, eu fui substituta, fui promotora de inicial, de intermediária e de final. Então, eu consigo ter uma percepção muito boa da carreira inteira em 1 ano. Mas, assim, por conta disso, eu só parei fui para cargo ruim, lógico, né, com muito volume de serviço, né, uma série de coisas, né. E aí, por isso, assim, eu comecei a namorar cedo, assim, logo estava terminando a faculdade, e eu atrasei para me casar. Eu fiquei 8 anos namorando, né, até que a gente pôde casar, tudo, e, infelizmente, também fiquei pouco tempo casada porque meu marido faleceu, então eu sou viúva também. Não sei quem sabe dessa situação, no final de 2015, infelizmente, meu marido faleceu, e, assim, também é uma outra, a gente tem a categoria filhos, sem filhos, casados, solteiro e viúva também, né, e no Ministério Público são pouquíssimas as viúvas que a gente tem também. E eu falo que, assim, é toda uma questão diária, todos os dias, e o pessoal lá de Mauá me ajudou muito, especialmente a Fernanda, né, me ajudou bastante ali, me cobrindo, assim, várias vezes, mas, assim, eu sei que o Ministério Público me ajudou muito a superar isso, porque eu sei a missão que a gente tem aqui e a diferença que a gente faz, especialmente a gente, mulher, né. Eu sou promotora da infância, a gente não sente tanto esse preconceito, como a Luciana falou, como o pessoal falou, mas porque, assim, a gente tem espaço, a maioria do pessoal que trabalha com a gente tem essa maior sensibilidade, tem um número maior de mulheres que trabalham também, mas a gente é muito importante a nossa percepção feminina a respeito dos assuntos. Por que os direitos humanos, assim, teve essa mudança grande do Ministério Público? Eu acredito pelo ingresso maior de mulheres também, né? Muitos colegas têm essa percepção, mas, assim, a maioria que trabalha com direitos humanos, com difusos, com infância, com a questão da violência doméstica, são mulheres que têm, e mulher é mais apaixonada também. Mulher, às vezes, consegue ir, assim, tem mais força, até por conta de superação de dificuldades, a gente consegue, às vezes, insistir em certas coisas, chama a gente de brava, obstinada, TPM, uma série de coisas, mas a gente é mais guerreira, entendeu? Então, por isso que eu acredito que grande mudança da nossa proteção dos direitos, do crescimento dos difusos, é por conta do ingresso das mulheres também, né, que os homens não me ouçam, mas é verdade, eles chamam de direitos confusos, né, eles, assim, de várias coisas, e às vezes a gente, a gente faz reunião, tem que conversar com rede, conversar com psicólogo, assistente social, muitas vezes os rapazes não têm essa paciência de conversar e esse outro lado. E é importante também o lado deles, né, um lado mais, assim, né, que é prático, né, não fica divagando muito às vezes. Então, por isso que é importante essa conexão entre todos. E acho que já acabou o meu tempo. Vocês me desculpem, mas eu achei, assim, a ideia muito, muito bacana. A gente tem que continuar discutindo isso. Eu acho que, para quem é substituto, é complicado hoje em dia, né, a gente tem um buraco na carreira grande de cargos vagos, então os substitutos, assim, dificilmente ficam com um cargo só, tem que ficar com 2 cargos, 3 cargos, não tem rotina nenhuma, né? Então isso é muito complicado para quem tem família. E eu acho que a ideia é que todo mundo tenha, não só não tem a família de ter filhos, mas você tem mãe, você tem pai, você tem vida. Então todo mundo quer ter vida também, né? E nem sempre as pessoas estão dispostas a abrir mão dessa vida. Não é que está disposta, às vezes não consegue mesmo, né? E realmente a gente tem que rever, principalmente início de carreira, questão de designação, assim, eles tentam mudar, mas eu vejo que passa ano e vem ano, continuam as dificuldades, e a gente precisa ajudar para que as pessoas possam ser, de fato, felizes, né? Porque não adianta nada a gente estar aqui se matando de trabalhar e fazer tudo, não conseguir ser feliz, porque eu tenho que ficar lá trancada sozinha dentro da minha sala, né, sem olhar para ninguém, conseguir me relacionar com ninguém. Mas é isso, desculpa ter vazado o tempo. Cadê isso? Minha mãe veio aqui me prestigiar também. Guerreira, meu exemplo. Trabalhou desde que eu era pequena, não tenho trauma nenhum, gente, mesmo. Ela, nas festinhas, chegava às vezes atrasada, né? Eu vi a Valéria estava falando aqui, tinha festinha, ela às vezes chegava lá atrasada, não sei o quê. Gente, trauma nenhum, estou super feliz, né? Minha ídola, é isso aí. Seus filhos vão ficar traumatizados. Nossa, que orgulho, hein, mãe? Que orgulho, né, de ter uma menina assim. Nossa, gente, que incrível! Fiquei sem fôlego, eu não conseguia nem anotar que eu fiquei sem fôlego. Que energia maravilhosa! Nossa Senhora, como encerrar, né, esse painel? Não tem como. Vamos sair daqui, vamos para um bar e continuar a conversa, que é a melhor coisa.
Bom, Assim, aprendi absolutamente demais. Estou saindo daqui diferente do que eu entrei. Isso eu acho que é absolutamente fundamental. Vou falar bem rapidinho alguns pontos que eu acho que a gente tem que... Todos os que foram colocados aqui são absolutamente importantes, mas eu gostaria de destacar algumas coisas que todas vocês falaram. É preciso vocês saberem os dados, o histórico. Quem não sabe, não mede, vocês não conseguem mudar. E várias de vocês falaram sobre isso. Como é que a gente faz para saber? Então, eu acho que essa é uma missão desse novo coletivo aí que vocês vão colocar. Vocês falaram do coletivo, todo mundo conhece a palavra sororidade, eu adoro a palavra sororidade, mas eu acho que juntas nós somos mais fortes. Cada um tem uma história, cada um tem alguma coisa que pode contribuir uma para a outra, e eu acho que, acima de tudo, aquela frase horrorosa da Madeleine Albright, que tem gente que gosta, e eu respeito, que tem um lugar no inferno para uma mulher que não ajuda uma outra mulher, eu falo que tem... Essa é a fase... Oi? Então, eu falo que tem um lugar no céu para uma mulher que ajuda outra mulher. Não precisa ter um lugar, porque, para mim, reforça o estereótipo, sabe? E tudo que vocês falaram aqui, todo mundo falou de ajuda, de inspiração, de olha para uma, de olha para outra, de quanto fez bem, do quanto você falando que a sua amiga ajudou, o quanto isso é importante, gente. Essa história da sororidade, de pertencer, de estar junto, é super importante, a gente precisa. Representatividade importa, né? Haja vista que a gente tem lá um monte de homens brancos. Acho que isso é extremamente importante da gente falar. Inclusão, eu acho que é uma palavra que vocês têm que pensar no coletivo de vocês, o que vocês vão fazer para melhorar essa situação da inclusão. A gente não pode ter uma sociedade separatista, a gente tem que ser uma sociedade melhor para o nosso futuro, para uma sociedade inclusiva. E eu achei uma coisa muito bacana, vocês todas têm orgulho de pertencer. Gente, arrepia quando vocês falam. É orgulho de pertencer. Com isso, vocês podem fazer tudo, vocês podem movimentar tudo. Quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente consegue fazer com prazer, com amor, com carinho, e isso vai fazer a gente transformar, vai fazer vocês transformarem essa realidade que vocês mostraram para a gente hoje. Parabéns, não tenho mais o que dizer, incrível, adorei, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É verdade, essa semana eu fui terça-feira lá no Ministério Público, né? E eu quero, assim, estar mais perto de vocês. O que eu puder ajudar com a rede lá, estamos aqui. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu só, Ana, pegando a sua sugestão, quando eu e a Silvia e a Fabiana também conversávamos sobre isso, a Celeste, a Fabíola, eu me adiantei um pouquinho nessa questão do raio-x, do diagnóstico do Ministério Público. Realmente, a gente tem os dados, eu tenho alguns dados, eu não apresentei hoje, porque, como eu sabia que as colegas iam apresentar, eu não queria atravessar a apresentação delas. Eu tenho alguns dados, são de 2016, são um pouquinho ultrapassados ainda, porque não inclui esse novo concurso. Mas qual que é a minha sugestão no nosso coletivo, que já se formou, né, gente? Já está formado. A Ana conhece também. Nós temos duas colegas, a Luciana Ramos e a Lígia, do Mulheres do Brasil, que elas têm um trabalho de pesquisa na GV. Elas fazem pesquisas muito boas, inclusive em questões de gênero, e estão desenvolvendo essas pesquisas em grandes escritórios de advocacia, como Pinheiro Neto, Matos Filho, até fui convidada para falar lá. E ela se ofereceu, eles têm uma verba, eles querem investir nisso, na questão do gênero no serviço público, nos órgãos públicos, porque ninguém fala muito sobre isso, e nós estamos começando a falar agora sobre isso. Então, já fica uma sugestão para nós fazermos esse raio-x, esse diagnóstico do Ministério Público, e já, numa próxima reunião, nós convidamos elas para vocês conhecerem, que a Lígia Sica e a Luciana Ramos, que já são conhecidas nossas, e elas estão super afim de fazer esse trabalho no Ministério Público. Então, já fica aí essa sugestão do próximo passo, fazer um diagnóstico, um raio-x da nossa carreira, para que, com dados nas mãos, a gente consiga caminhar.
Muito obrigada. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma colocação. A professora ali. Eu só tenho, antes de vocês ir embora, vocês vão ver só rapidamente duas fotinhas que eu coloquei no computador que eu queria que vocês vissem. Eu só queria provar, né, trazer uma prova de que realmente a participação da mulher em todos os espaços de poder e decisão é importante, que a gente tem que ficar atenta a um fato que está acontecendo agora no Brasil. Exatamente, vou falar da PEC 134, que é a PEC que fala da participação por gênero, não das mulheres, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é participação, mas aqui, no caso, é de vagas, no final é de vagas de mulheres, mas não é colocado dessa forma. Mas o que aconteceu? Estamos discutindo o distritão, estamos discutindo esse distritão misto agora, e a PEC 134 sumiu do mapa. A gente pode concordar ou discordar, mas o fato é que não se está falando mais disso e corremos o risco de nem sequer esse mínimo de 10%, que depois vai para 12%, que depois vai para 16%, nem sequer esse mínimo a gente tenha aqui no Brasil de mulheres efetivamente assumindo cadeiras dentro do Poder Legislativo. Então, só um alerta aqui e mostra exatamente isso. Temos poucas mulheres no poder, e aí a gente não consegue nem sequer passar uma lei para ter mais mulheres no poder. Uma contradição, mas exatamente mostra como é importante a representação de mulheres nos espaços de poder. Era só essa contribuição. Só um minutinho, só antes da gente fazer encerramento, eu queria registrar a presença da Marina Ganzaroli, e ela lembrou que não é só homens brancos heterossexuais, que nós realmente esquecemos de mencionar isso. Cis. Então, eu queria fazer esse registro, e eu queria registrar também a minha preocupação, junto ao movimento de mulheres, com uma questão muito séria que está acontecendo no Brasil. O Estado da Bahia propôs a mudança do nome das varas de violência doméstica para Justiça e Paz, a Paz em Casa, um nome muito próximo a questões religiosas, e que eu, como promotora, como estudiosa do direito das mulheres, e acompanhada, acho que, de muitas, desaprovo, e eu queria deixar registrado, porque nós estamos transmitindo pelo vídeo, queria deixar registrado essa posição de total desacordo com esse nome. Existe um abaixo-assinado na internet, mas eu acho que a ideia da Sandra é muito válida. Poderíamos fazer essa moção aqui do nosso evento, acho que seria uma coisa interessante, como uma primeira proposta do nosso coletivo, que a Valderez propôs. Antes da Silvinha fechar as fotos. Gente, faltam 5 minutos. Eu vou fechar que nem a Fabi fez hoje o encerramento para o almoço. A tapioca. Foi bem simples, bem prático. A tapioca. Gabi, o que você quer? Você quer passar uma foto? Eu vou passar uma foto, mas eu trouxe, não consegui passar, mas eu queria só que a gente registrasse como que são as fotos hoje em dia do site, tanto do MP quanto da associação, TJ, Escolhe, tá? Só para a gente ver como que é a representatividade. Como a gente vê a representatividade hoje em dia. Aqui também pus o tribunal, para não ficar... Essa daqui foi a última posse, algum evento que teve. Sempre, concurso público é um homem de gravata, como se as mulheres não tivessem possibilidade. Já mudou, mas isso daí foi no passado. E são essas fotos que eu queria chamar a atenção para perguntar. Cadê as mulheres? Sempre uma sozinha. A doutora Tereza aparece em várias sozinha, a vice-corregedora. E a outra que aparece muito sozinha é a Norma Cavalcante. Doutora Norma. Ela aparece muito sozinha em várias fotos. Aqui a doutora Mônica e a doutora Liliane estão acompanhadas, sempre as duas. Ó, a doutora Tereza sempre sozinha. E eu gostaria de encerrar com qual é o Ministério Público que nós, mulheres, queremos para nós. Muito obrigada.
Bom, gente, então chegamos ao final com a sensação de dever cumprido. Acho que cumprimos, né, Gabi, os objetivos que idealizamos aqui com esse encontro. Eu agradeço a presença e a permanência de todas aqui. Acabei de mandar uma mensagem para as meninas do meu concurso, lamentando a ausência de muitas delas aqui nesse debate, porque eu quero muito bem, eu sei que são promotoras brilhantes, engajadas, e eu disse, hoje aconteceu um debate aqui e vocês não poderiam estar alheias a tudo que foi discutido, a essas alianças que foram conquistadas e feitas, e o nosso coletivo, que eu acho que nasce hoje, podemos falar assim, Valderez? Acho que todas estamos de acordo? Sim. Permaneçam como estão, aquelas que aceitam integrar esse coletivo, porque a gente é bem prática e atuante, e nós já vamos colocar o nome de todas aqui nesse coletivo, tá bom, Fê? Sim? Qual o nome? Mulheres no Ministério Público? Comitê, núcleo, grupo. Depois a gente submete, mas nós vamos entrar em contato, então, com todas, marcaremos uma reunião, e aí a gente começa nossos trabalhos. Muito, muito obrigada. Parabéns a esse painel incrível. Todas vocês foram maravilhosas. Mirela, você é incrível. Eu amei a sua fala. Eu estou até agora... Você contagiou todo mundo aqui com a sua energia e seu carisma, que são únicos. Acredite. Obrigada.